Bom dia, sétimo, 25 de maio, segunda-feira. Hoje está vencendo o nosso prazo de entrega do livro paradidático, então estou aguardando vocês enviarem as atividades pela plataforma, como também as atividades do livro que eu vou passar hoje para vocês, tá? Então estou no aguardo. Não se esqueçam que as nossas aulas é sempre às segundas e que eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Estou online na plataforma das 8 às 13, tá ok? Bom, meus amores, lembrando, né, que vocês têm que continuar, né, nós temos, né, na verdade, né, que continuar a respeitar o isolamento social. Infelizmente, quem não dá para ficar somente em casa, precisa ir ao médico, em algum lugar, não esqueçam de usar a máscara, não esqueçam de lavar muito bem as mãos, usar o álcool em gel, tá? Mas preferível vocês ficarem em casa. Enquanto nós estamos em casa, a gente está trabalhando, vocês estão estudando, né? Então vamos ocupar a nossa cabecinha da melhor forma possível, né? Que é a gente se dedicando aos estudos, tá ok? Bom, vamos fazer a correção primeiro então do livro de produção textual e depois nós vamos para o nosso livro didático, tá ok? No livro de produção, nós temos a página 52. Já chegaram lá? Já? Que bom. Então vamos lá. O número 1, 2 e 3 são questões orais, tá? Então, e respostas pessoais. Então, essas aí a gente não precisa fazer correção, tá? Que cada um também acabou dando a sua resposta, né, individual. 4. Quantos significados foram atribuídos à palavra vento? Foram atribuídos 4 significados. Muito bem. Como você identificou isso? A gente, né, eu creio que vocês tenham respondido que foi identificado através dos números. B. No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete. Explica esse sentido. Então, no poema, a palavra vento, ela representa o tempo. Ou seja, o vento, ele é responsável pela transformação das coisas. C. Que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Então, ao empregar a palavra vento com esse sentido, ele fica um sentido não usual. Ele torna-se ele tem, né, no caso, um sentido poético, porque ele não foi usado da forma original que deveria ser usada a palavra vento, e sim de uma forma poética, de uma forma figurada, tá? Então a resposta é poético. 1A. O eu lírico do poema é masculino ou feminino? Masculino. B. Cite alguns trechos que comprovem sua resposta. Vou montado num jumento quando eu estava distraído. Então vocês observam que eu tenho montado e distraído, né? Que são palavras que estão indicando que estão no masculino. 2. Com qual objetivo o poema Vento Perdido ele foi escrito? Ele foi escrito, pessoal, esse poema, para expressar sentimentos. 3A. Quantas estrofes há nesse poema? 4 estrofes. B. Como você identificou isso? Após cada bloco de texto, né, gente, há um espaço. Então, cada bloco e esse espaço que existe, a gente vai contando o quê? Como uma estrofe. C. Quantos versos forma a primeira estrofe do poema? Formam com 4 versos. Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Não, porque a primeira e a terceira possuem 4.
e a segunda e a quarta apresentam 9 versos. Diante da resposta anterior, né, que a gente falou sobre a quantidade de versos que tem em cada estrofe, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? Não, gente, o poema ele não apresenta um único tipo de estrofe, né? Então, assim, não existe esse padrão, tá ok? A página 54, 5A. Entre quais versos ocorrem as rimas na primeira estrofe do poema? Entre o final do primeiro e segundo e terceiro versos, ok? Então vamos lá. B. Cantar, sobrar, voltar, carregou, passou, sonho, medonho, ventar, voltar ou ventar, momento, arrependimento. Então são essas palavras, né, gente, que fizeram rimas nesse poema. 6A. Que letra se destaca no poema? A letra V. V de Vanessa. A letra V, gente. B. O que a repetição dessa letra sugere? Essa repetição, ela sugere o som produzido do vento. Muito bem, acertou quem falou isso, hein? A página 55. Além da repetição de uma letra, né, que nós já sabemos que é a letra V, no poema a repetição da expressão vem que. Explique qual efeito ele causa no poema. Então, pessoal, esse recurso, né, que foi usado, que foi a repetição, ele foi usado para enfatizar a passagem do tempo, ok? Foi usado para enfatizar a passagem do tempo. 7. No poema lido, qual é o efeito criado pelo emprego da rima e do ritmo? Bom, eles contribuem, né? Tanto o emprego da rima quanto o ritmo contribuem para efeitos de sentidos no texto, né? Mostra ao leitor como foi passado, como foi feita a passagem de tempo. 8. A 8 tá assim. 8A. E toca uma canção. B. Dança o cururu. C. É bem mais risonho. D. Sonha que dá dó. E. Saltando de lá pra cá. Muito bem, pessoal, né? Acabou, né? Bom, galera, vamos fazer então a correção do livro didático de vocês, né, que foi sobre atividade, sobre verbo de ligação, predicativo do sujeito, né? O verbo de ligação, lembrando, né, aquele que liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito, que no caso é a sua característica. Pessoal, vamos lá. Página 49. 1A. Qual é o sujeito da forma verbal era? Eu. B. O que se afirma sobre esse sujeito? Afirma-se que ela não era uma garota supersticiosa. C. Qual é o sujeito da forma verbal estava? Ela. D. O que se afirma sobre esse sujeito nessa oração? Afirma-se que ela estava certa. E. Qual dessas formas verbais apresenta o sentido permanente, que é aquele sentido que não tem modificação, é aquilo mesmo? Era. F. E qual dessas formas verbais apresenta o sentido passageiro? Estava. G. Estabelecem uma ligação entre os sujeitos e o que se informa. Muito bem. A página 50, nós só temos uma questãozinha, né? Que é H. Qual é o predicativo do sujeito da oração? Eu não era uma garota supersticiosa. Uma garota supersticiosa. Certa. Tá ok? Então, vamos lá. A página 51. A página 51. Eu tenho aqui a B, né? Porque a A, ela foi uma questão oral, né?
Encontre no texto 3 orações que apresentam o verbo de ligação e mais o predicativo do sujeito, né? Não esquecendo que a gente tem que ter essa estrutura. Verbo mais predicativo do sujeito. No caso, nós estamos falando do verbo de ligação. Então, eu tenho sugestões aqui. Frankenstein tornou-se um dos maiores clássicos da literatura de terror. É uma sugestão. A outra. Sua autora, Mary Shelley, é inglesa. A outra sugestão. Dr. Jekyll e Mr. Hyde permanecem imortais. Mais uma sugestão de resposta, tá, pessoal? Este clássico tornou-se famoso mundialmente. Lembrando que, como nós estamos retirando trechinhos do texto, nós temos que colocá-los entre aspas. E como o texto ele não está sendo todo copiado, o que a gente faz? Colchete, reticências, fecha colchete. Muito bem, nós já vimos isso em sala de aula. Bom, C. Identifique o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito da oração a seguir. Então, quem é o sujeito? Esse clássico. Verbo de ligação, tornou-se. E famoso, predicativo do sujeito. Muito bem. A D. Nas orações B e C, a informação principal sobre o sujeito está contida nos verbos de ligação ou nos predicativos do sujeito? Nos predicativos do sujeito. Por quê, gente? Porque os verbos de ligação, eles têm esse papel que é ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito, tá? Aquelas informações, as suas características. A página 52, enfim, terminando, galera, vamos lá. 2A. Ela anda preocupada com a situação. Anda, verbo de ligação. Verbo de ligação porque está ligando o sujeito, ela, com o seu predicativo do sujeito, que é preocupado. Então, anda, verbo de ligação. A informação anda com uma rapidez. Aqui eu já tenho o verbo significativo, que é um verbo que indica ação. Tá ok? 3. A sequência da 3. Presta atenção aí. D, C, E, B, A. D de dado. C, E, B de bola, A. 4. Escolha palavras de cada um dos grupos do quadro e a seguir combine-as formando 3 orações. Bom, eu vou dar a minha sugestão aqui para vocês, tá ok? Sugestões, vou dar logo 3 para vocês, tá bom? As histórias são divertidas, João Pedro é inteligente e o cachorro está tranquilo, tá ok? Então, vocês têm que respeitar o quê? Nessa estrutura de exercício aí. Sujeito, verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Muito bem. Bom, terminando a correção, vamos prestar atenção, né, que hoje nós vamos ver um gênero diferente, que é o conto de suspense. Não tão diferente assim, porque vocês já viram em forma de leitura, né, e de interpretação textual, e hoje vocês vão montar esse conto de suspense. Isso aí. Tá, então vou ler um pouquinho, vou falar um pouco sobre as estruturas, sobre as características desse conto, e no livro está indicando todo o passo a passo de como vocês vão montar esse conto de suspense. Vamos lá? Conto é uma forma narrativa curta e em prosa. Quando eu falo em prosa, eu digo que ela é escrita o quê? Por parágrafos. A narrativa de suspense é uma narrativa mais tensa, ou seja, né, ela é criada de acordo com uma sequência de fatos enigmáticos, fazendo com que o leitor envolva-se com a leitura, a fim de descobrir os mistérios e como os personagens atuam nas situações descritas. Eu, particularmente, eu gosto muito desse tipo de conto, né? Que é aquele conto que prende a gente, fica aquela coisa de suspense no ar, aquela coisa maravilhosa, gostosa, que a gente começa a fazer a leitura e logo, mais do que rapidamente, a gente quer ler o livro todo para poder descobrir qual foi o final, né? Qual foi o desfecho, né? Aqui, ó. Como planejar o conto de suspense? Escolha um narrador para o seu conto. Ou vocês vão escolher o narrador personagem, né? Vocês vão participar.
ou o narrador observador. Eu acho que o narrador observador fica mais interessante, mas fica a critério de vocês, tá bom? Defina quem serão os personagens da narrativa. Evite a repetição de palavras, isso é muito importante, gente, vocês praticarem a coesão, nada de repetição de palavras. Escreva um título para o conto que tenha relação com o conteúdo do texto. Claro, gente, o título ele tem que estar conectado com o que está escrito, né? Pelo amor de Deus, vocês não vão colocar um título diferente e escrever uma outra coisa, né? Bom, vamos lá. Essa redação, tá, gente, do conto suspense, vocês vão fazer e vão enviar pela plataforma. Quem for fazer a lápis, aperta o lápisinho aí, tá, gente? Porque às vezes não dá pra ler não, hein? E quem não fizer a lápis, eu agradeço que faça a caneta, que fica muito mais fácil para eu ler e entender as letrinhas de vocês, tá bom? Não esqueçam de enviar essa redação, hein? Tô aguardando. Sempre o mínimo de 15 a 20 linhas, tá ok? Respeitando toda a estrutura. No livro de vocês tem um passo a passo indicando a melhor forma correta de vocês fazerem, tá ok? Bom, conto fantástico, outro tipo de conto. Vamos continuar nessa linha, né, de raciocínio dos contos. Só que esse é um conto diferente, né? Que é um conto, sim, que fala sobre a fantasia, né? Representa um gênero da literatura fantástica, né? Onde a gente fala sobre coisas surreais, sobre o realismo mágico, maravilhoso, né? E tudo isso, né, começou a surgir, né, vigorou, né, nos países latino-americanos a partir do século XX, mas ele já surgiu desde o século XVII, tá ok? Vamos lá. As características desse conto. Os contos fantásticos são textos que abarcam uma série de características de temas principais. Uma narrativa concisa, a partir dos temas livres fantásticos, os quais aliam o fantástico e o real, ou a ficção e a realidade, surgindo da oposição entre dois planos, o real e o irreal, né? Presença de alegorias e de personagens que podem ser monstros, fantasmas, seres invisíveis, mágicos, né? Mitológicos ou folclóricos. Aqui nós temos aqui, né, um exemplo típico, né, da princesa na carruagem, né, de abóbora, né? Nós temos aqui um castelo fantástico, né? Enfim, tem uma atividade muito bacana que é de leitura e interpretação textual no livro de vocês, que é sobre esse conto. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Eu gostei, então eu acredito que vocês também vão gostar. Leiam com muito cuidado para poder vocês responderem as questões corretamente, tá ok? Aguardando a produção e esse exercício dos contos fantásticos vocês enviarem pela plataforma. E também a atividade do livro paradidático que eu passei para vocês. Já tem mais de 2 semanas, né? Tá bom? Bom, 7º ano. Até o nosso próximo encontro, tá ok? Tô aguardando as atividades de vocês, tá bom? Ó, beijão. A tia tá com saudade de vocês, hein? Tchau, tchau.